Olá, vamos dar início agora a mais uma aula da disciplina de Lógica Nebulosa e o assunto de hoje é conjuntos nebulosos. Vamos lá? Tópicos a serem abordados nesta aula: definição de conjuntos nebulosos, operações básicas com conjuntos nebulosos e representação gráfica de conjuntos nebulosos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de aplicações em tomadas de decisão. Conjuntos nebulosos podem ser usados para modelar incerteza e ambiguidade em problemas de tomada de decisão. Processamento de imagem baseado em conjuntos nebulosos. Conjuntos nebulosos podem ser usados para segmentação de imagem e classificação de objetos em imagens, lidando com ambiguidade e incerteza em problemas de visão computacional. Vamos falar um pouco agora sobre a definição dos conceitos de conjuntos nebulosos. Na inteligência artificial, nós temos que pensar que a máquina, em alguns momentos, em muitos momentos, vai fazer o trabalho de pensamento, diferentemente da computação tradicional, onde a pessoa dá as instruções. Por isso, a máquina tem uma série de incertezas e até mesmo o que nós chamamos de ambiguidades. E ela tem que ficar tendo tomada de decisões o tempo inteiro. Nessa linha, quando a gente pensa na questão dos conjuntos nebulosos, eles vão servir para criar esses pontos de atenção e também criar essas tomadas de decisão. Por isso que hoje um profissional ou uma profissional de análise de dados é muito importante. Por quê? Baseado na análise dos dados gerados, são criadas as tomadas de decisão, tanto pela máquina, gerando resultados no sistema, quanto para as pessoas que também controlam tanto a máquina quanto a aprendizagem da máquina e os resultados que a máquina gera. Eu vi esses dias uma coisa muito interessante, que fala: se você trabalha como uma máquina, você vai perder espaço para a inteligência artificial. Agora, se você trabalha com a máquina, você vai ter muito espaço nessa evolução da inteligência artificial. E os conjuntos nebulosos são justamente isso. Por meio de pessoas, que espero que seja você que está me assistindo, controlar essas informações e ter uma análise de dados para a tomada de decisão. Quando a gente pensa nessa questão dos conjuntos de lógica nebulosa, eu queria voltar um pouco no tempo com você. Lembra daquela ideia que nós tínhamos quando a gente aprendia conjunto na escola? Conjunto A, B e C, imagina 3 círculos. Só que em alguns momentos do conjunto A e o B, eles ficavam juntos entre outros, criando o que nós chamávamos de intersecção. E aí você tinha lá A intersecção B, A intersecção C, B intersecção C, ou seja, eu tinha espaços do conjunto A que era único, era só do A, mas eu tinha espaços do conjunto A que estava junto com o conjunto B, assim como eu tinha espaços do conjunto B solto. Falar de conjuntos de lógica nebulosa é literalmente isso. Você vai ter tomadas de decisão que vão ser específicas para determinada coisa, você vai ter tomadas de decisão que vão ser específicas para outra coisa e você vai ter tomadas de decisão que vai trabalhar nas duas linhas. Por isso que é normal você, quando lê qualquer referência de lógica nebulosa, usar sempre o termo ambiguidade, incertezas. É isso que a lógica nebulosa faz diferente da lógica tradicional. Hoje, quando nós pensamos em internet, inteligência artificial, não tem como nós não falarmos, por exemplo, de e-commerce. Quando a gente pensa nisso, hoje tem toda uma inteligência de logística, por exemplo, para definir como que os pacotes vão ficar dentro da carga de um caminhão. E numa dessa, você tem programas que possam usar a lógica nebulosa, que possam usar a aprendizagem de máquina, por exemplo, com simplesmente dizendo, essa carga vão ter apenas caixas pequenas, essa carga vão ter apenas caixas médias ou caixas grandes. Mas o que é uma caixa média, o que é uma caixa grande, o que é uma caixa pequena?
Lembre-se, eu não vou dizer o tamanho específico da caixa. É igual você no dia a dia. Quando você olha uma caixa, você fala, por exemplo, eu ligo lá para minha mulher, chegou alguma coisa que ela comprou. Fala, olha, chegou uma caixa grande para você. Olha, chegou uma caixa pequena. Eu não vou falar, chegou uma caixa de 15 centímetros de largura. É justamente esse o conceito para o aprendizado de máquina. A máquina entender expressões que o humano utiliza. As operações básicas com conjuntos nebulosos são fundamentais para a análise e manipulação desses conjuntos. Vamos analisar esse fluxo juntos? Nós temos aqui a defusificação, inferência e fusificação. Lembrando que fusificação e defusificação, a gente está aportuguesando o termo da lógica fuzzy, a lógica nebulosa. Eu tenho automaticamente uma saída de dados numéricos que passa por um objeto e vem para a entrada das variáveis linguísticas, criando esse ciclo, tá? Só lembrar aí do Rei Leão, ciclo sem fim, certo? Ele vai ficar nesse ciclo. Mas é muito importante dizer que existe um meio onde nós temos a linguagem natural para comando, as regras da linguagem natural e os conjuntos fuzzy de nível linguístico. Nessa linha, o que a gente tem? Tanto as entradas quanto as saídas, ela sempre vai ter um ponto de entrada onde a informação chega. Ela recebe o que a gente chamou no slide anterior de fusificação ou defusificação e volta para o seu ponto. Se a gente pudesse desenhar graficamente isso, a gente teria vários triângulos. Tá? Então imaginem, assim como eu penso em corrente contínua, corrente alternada, que normalmente nas ondas senoidais nós temos ela em forma de círculo, nesse caso ela vai formar o triângulo porque ela vai de um ponto até outro, que é a fusificação, e volta para a sua origem na defusificação, criando assim essas imagens como se fossem triângulos. Nesse momento, eu gostaria de passar para você uma dica de leitura e uma dica de vídeo para aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos sobre conjuntos nebulosos. Em relação à leitura, eu gostaria de falar de Conjuntos Nebulosos, Teorias e Aplicações, tá? De George Clare e Bo Yuan. E também, na questão da dica de vídeo, eu gostaria de falar de um vídeo que eu gosto bastante, que é o Fuzzy Logic and Fuzzy Sets Explained, ou seja, ele faz uma comparação entre a questão da lógica fuzzy e a ativação da lógica fuzzy como um todo. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de conjuntos nebulosos da disciplina de lógica nebulosa e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau!